Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho dessa quinta-feira. E vamos continuar aqui no capítulo 4 do Evangelho, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos falando aqui da ressurreição e reencarnação, né? Eu vou continuar a leitura de ontem, que a leitura é extensa, como disse ontem, mas aqui vamos falar mais um pouquinho. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Isso está no Evangelho de São João. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas relatadas acima, números 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Gente, eu vou parar aqui de novo, né? É preciso que renasçamos para chegarmos ao reino dos céus. O que significa isso? Que nós todos temos a necessidade da reencarnação até que o nosso espírito esteja no patamar de chegar aonde mais perto possível de Deus, né? Da perfeição. Então, porque perfeitos, só Deus é perfeito. Ninguém nunca será perfeito como Deus, né? Mas o que nós vamos conseguir chegar é muito perto disso, né? É perto da perfeição. E para isso é que servem as nossas reencarnações, para que a gente possa ir apurando o espírito e melhorando o espírito, né? A cada reencarnação nós expiamos nossas provas, nossos erros do passado, passamos pelas provas que nós temos que passar até um certo tempo, né? E possamos assim, né, ir limpando, vamos falar assim, limpando a nossa ficha, né, para que a gente possa atingir um patamar superior mais rápido. É para isso que serve a reencarnação, é para isso que Deus deu esse benefício aos espíritos, né, essa oportunidade aos espíritos de reencarnar, né, para se apurar, para se melhorar.
tá bom? Então não tem como um espírito que está aqui na Terra, né, um ser que está aqui na Terra, ele ressuscitar depois de morto, né? Porque a matéria vai se decompor, né? E como que eu vou juntar tudo ali de novo, né? Para Deus nada é impossível, mas isso não teria sentido, né? Vou juntar tudo aqui de novo para reviver mais na frente, né? Como a mesma pessoa. Isso não tem sentido. Isso é ilógico perante mesmo a ciência, né? Então, a reencarnação, né, é o que acontece. É isso que a doutrina espírita trouxe para nós. Que Deus é tão bondoso, tão misericordioso com seus filhos, que Ele dá a esses filhos oportunidades inúmeras para se melhorarem, para evoluírem, para crescerem, né? E a reencarnação veio para isso. A reencarnação veio para isso, uma oportunidade que o Pai dá, né, para seus filhos. Tá bom? Não tem como, né? Como Nicodemos perguntou, depois de velho, eu desse tamanho aqui, com 1,85 m de altura, entrar na barriga da minha mãe de novo, né? Ei, meu Deus, vamos lá. Ainda bem que a humanidade melhorou um pouquinho a inteligência, né? O Livro dos Espíritos, nós estamos aqui no capítulo 12, Perfeição Moral, questão 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar, e essa influência concorre para o sustentar suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidade, destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. A leitura é maior, viu, gente? É grande, mas eu vou parar aqui mesmo, né? Não, vou ler mais um pouco. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros, que frequentemente não são agradecidos. É sobretudo àqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. Àqueles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, porque eu vos digo em verdade que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Gente, nós estamos todos aqui na Terra para viver em sociedade, né? E estamos vivendo em sociedade. Mas vai chegar um dia, né, que a gente vai pensar, por que nós estamos em sociedade? Qual o sentido da gente viver junto com as outras pessoas? É porque nós temos que aprender a lidar, né, com o eu de cada um. Nós temos que pensar que não existe só o meu eu, existe o eu de cada um. E nós temos que entender que cada um tem o seu tempo, né? Cada um evolui de uma maneira diferente, né? Já pensou se todos evoluíssem juntos? Seria muito diferente, não é? Então, existe isso, essa coisa de viver em sociedade, cada um ter o seu eu, cada um ter o seu tempo, para que nós possamos,
vamos falar assim, crescer, né? Porque nós vamos aprender a lidar com a fraternidade, com a irmandade. E assim nós vamos quebrar um pouquinho desse existe só o meu eu. Né? Se eu pensar um pouquinho que eu posso fazer algo pelo próximo, que eu posso ajudar o próximo, que eu posso fazer a ele o que eu quero que ele faça a mim, vai acabar o egoísmo. Eu vou começar a entender que do mesmo jeito que ele precisa de mim, eu preciso dele. Na minha escala evolutiva, passaram muitas pessoas e vão passar muitas pessoas ainda. Né? E eu tenho que entender que tudo que eu passei lá atrás com outras pessoas, né, tanto de bom quanto de ruim, é aprendizado para o meu espírito, é crescimento para o meu espírito. E tudo que eu viver daqui para frente, né, principalmente depois que eu entendo, que eu procuro praticar o que está escrito nesses livros, né, que os espíritos trouxeram para a gente tem que entender, né, que eu pensar só em mim é falta de caridade. E caridade é o caminho que nos leva à salvação, não é? Então vamos pensar um pouquinho mais nos outros que estão ao nosso redor. Né? Eu não tenho que viver pensando só nos outros, eu tenho que pensar em mim também. Mas a partir do momento que eu penso mais em mim do que nos outros, eu estou deixando de fazer a caridade. Vamos pensar um pouquinho nisso, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quinta-feira com muita luz, muita paz, muito amor no coração, muita saúde e muito trabalho. Fiquem todos com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.